tranquilo? Queridos, nessa semana de Páscoa, este canal estará transmitindo temas muito sugestivos, muito importantes. E eu fui escolhido para falar com vocês sobre uma temática muito importante, o julgamento do rei. Nessa temática de a Páscoa cristã, eu fui escolhido para falar com vocês sobre o julgamento do rei. Sem dúvida, esse julgamento, o caso de Cristo, foi um dos casos mais emblemáticos que esse mundo já viu, mais relevante. E se fosse nos dias de hoje, as redes sociais, o YouTube, as plataformas de stream, estaria aí transmitindo, estaria noticiando de alguma forma isso, com um grande destaque. Por que eu falo com grande destaque? Apesar da verdadeira religião não ser relevante para o mundo. Porque esse caso, se fosse trazer para a luz de hoje, ele foi um caso de um ser, de uma pessoa universalmente conhecido. Então isso traria grande mídia. E a mídia ela gosta de estar onde ela ganha ibope, ok? E o caso de Cristo, a prisão dele, a condenação, o julgamento, é o que nós vamos avaliar aqui em poucos minutos, foi permeado de inúmeras nulidades, ilegalidades, que foram ofensas basilares ao direito hoje, à jurisprudência, ok? Primeiro de tudo, para nós compreendermos, a questão cultural de sua época, só para vocês terem uma ideia, de acordo com o Estatuto Judeu, a base jurídica do povo hebreu era baseado na Torá e na Mishiná. A Torá era o Velho Testamento, ok? E a Mishiná era o Velho Testamento, mas na visão dos catedráticos, dos doutores da lei, ou seja, era Torá oral. É como eles interpretavam, era como se fosse um comentário do Velho Testamento, mas baseado no entendimento dos professores da época, ok? Então muitas coisas aqui nós podemos ver nesse julgamento, no julgamento do rei Jesus. E para compreendermos toda essa questão, primeiro vamos ver quem participou desse julgamento do rei. Primeiro, juízes, aplicadores do direito, compunha o Sinédrio. Existia o Sinédrio naquela época, que eram os juízes, mas esse Sinédrio eles tinham regras. E vamos ver aqui durante esses poucos minutos se essas regras foram cumpridas ou não. Na época, o governador era Pôncio Pilatos, governador romano, o que possuía chamado ius glades. O que significa ius glade? O direito da espada, do latim, direito ius, direito glade, do gládio, daí que vem a palavra gladiador, o uso da espada. É ele que tinha o direito de punir ou não o criminoso, de encontrar crime ou não, de julgar em segunda instância, podemos assim dizer, porque a primeira instância era o Sinédrio, a segunda instância era o governo romano, que detinha o poder da morte ou não, e a terceira instância, o povo. Então vamos lá, Jesus ele passou por dois julgamentos, um religioso e um outro político, que foi perante Pilatos. Durante o julgamento religioso, dizia assim, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes, ok? E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos lhe dizer, eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Aqui também tem uma análise, dentro do Sinédrio, uma questão de política interna. Por que eu falo uma questão de política interna? Os judeus levaram anos, para reconstruir o segundo templo e a reforma, a reforma do templo já posterior, que
um tempo que Jesus viveu ali. E o que acontece? Os judeus agora, eles tinham, né, assim, nossa, levamos anos, né, para reconstruir esse templo, e agora esse homem vem e fala que vai destruir isso aqui e reconstruir em 3 dias. Primeiro que 3 dias ele não consegue. Nós levamos anos para fazer isso. Depois, amados, o templo era a central política, administrativa e financeira daquela nação. Então o que nós temos aqui? Nós temos algo que incomodou, né, a liderança daquela época. E diz assim, ó, levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, né, um homem pós-graduado em astúcia, né, perguntou a Jesus dizendo, nada respondes? Ou seja, provocou Cristo ao embate. Que testificam estes contra ti? Primeiro ele induziu, ele tentou perturbar, sacudir o ego de Cristo, ok? Mas ele calou-se e nada respondeu. Então o sacerdote, vendo que isso estava, né, não estava caminhando para onde eles queriam, o sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, és tu o Cristo, o Filho do Bendito? E Jesus disse-lhe, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse, para que necessitamos de testemunhas? Preste atenção nessa palavra. Para que necessitamos de testemunhas, sabendo que o uso de testemunha é algo necessário em qualquer julgamento, né? Um direito de ampla defesa. Vós ouviste a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte, né? De forma unânime, aqueles homens, né, assediados pelo inimigo, querendo destruir a Cristo, ocuparam diante do julgamento religioso e político meio misturado, né? Mais religioso aí a princípio do que político, ok? Agora, e as acusações políticas? Era de sedição. No tempo romano, qualquer pessoa que fosse acusado de sedição e comprovado, né, o seu crime, este sim era julgado, né, e recebia a pena de morte. Mas por que sedição? Por se declarar rei, então ele cometeu, né, aquilo que em latim quer dizer crimine lesa majestate, né? Incitar o povo também a não pagar imposto a César. Foi esse o crime que os judeus agora, né, a liderança ali política, espiritual de Israel leva para Pilatos. Olha, ele é culpado disso e disso. Agora veja bem, queridos, o Sinédrio ele não tinha o poder de declarar, né, decretar a pena capital, que era a pena de morte. Então, por isso, Jesus foi acusado de ter instigado o povo à revolta. Mas percebe que diante ali do Sinédrio, a acusação, a tentativa, né, de clamá-lo como culpado era outra? Percebe essa questão? Eles mudaram, né, o objeto do processo. Eles alteraram os fatos no primeiro julgamento, né? Era uma coisa, era de blasfêmia. Então, blasfêmia diante do povo judeu era, né, quebrou ali a lei, né? Ele é um blasfemo, tinha que morrer, né? Segundo a lei de Deus, a lei de Moisés, tinha que morrer, ok? E agora, para os romanos, isso não servia de nada. Blasfemou quem? Nossos deuses, que não foi. Foi o seu, mas para a gente isso não quer dizer nada. E como eles não podiam decretar a morte, levou o povo, né? Levou diante de Pilatos uma outra questão. Pilatos jogou a escolha para a multidão, né? Que era o privilegium pasquale, né? Em razão do direito consuetudinário de soltar um preso na época da Páscoa, né? Que era a terceira instância, né? O poder do povo. Qual foi o diálogo? Quem é que vocês querem que eu solte, Barrabás ou esse Jesus? Responderam eles, Barrabás. Então, o que acontece? Que farei então com este, a quem chamam de Messias? Responderam todos. Crucificai-o, né? Crucifica-o. Pilatos lavou as mãos e disse para o povo, estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Então, Pilatos, né, por questão de poder, de privilégios, mas ele declarou, eu estou inocente no caso desses justos. Veja bem, se os judeus precisaram alterar, né, o objeto do processo,
do primeiro julgamento religioso para o segundo, é sinal que eles não conseguiram, né, encontrar também culpa nele no primeiro. Eles forçaram, né, fizeram uma exegese forçada ali, uma interpretação da resposta dele. Tá? Agora, usando astúcia, mudaram o objeto para o segundo julgamento, né, quando apresentaram a Pilatos. E agora Pilatos também declara inocente em segunda instância. Um homem inocente em segunda instância. Então, veja bem, em uma análise jurídica, amados, nós podemos aqui elencar as principais nulidades ocorridas no maior erro judiciário registrado na história da humanidade. Eu preciso falar alguns, né, das várias nulidades. Eu quero decretar isso em poucos minutos. Primeiro, um julgamento totalmente ilegal. Por que ilegal? Ele não observou as formalidades da lei romana. Os judeus não tinham poder para fazer isso que eles queriam. Não observaram nem a legalidade da lei judaica e nem a romana. Não tinham o quê? Apresentação de acusação delimitada, sem o direito de defesa, né? Ampla defesa ou contraditório, sem direito a recurso e com atribuição de pena não correspondente ao crime imputado. Ok? Então vamos lá, algumas ilegalidades processuais. Não se buscou qualquer testemunha para se depor em seu favor, só contra. E as testemunhas ali no primeiro julgamento, uma falava contra a outra e o testemunho não batia. Horrível, né? Uma coisa totalmente inaceitável. Não se observou o tempo mínimo de aviso necessário pela lei para anunciar que todos que quisessem poderiam comparecer ao julgamento. Não foi apregoada no tempo qualquer notícia pública sobre o caso. Não se deu notória publicidade a esse tipo de julgamento, né? Não se deu. Não foi enviada notificação escrita à Fortaleza Antônia, o que teria permitido ao procurador o direito de enviar à corte judaica um assessor e decidir se haveria ou não necessidade de intervir, já que eles não podiam aplicar a pena capital. Tá? Prisão 1 hora antes da meia-noite de quinta-feira, em total desrespeito aos costumes e preceitos legais judaicos. Pela lei judaica não se podia prender à noite, muito menos no dia que antecedia a Páscoa. É semelhante a uma lei que tem hoje no Brasil, né? Próximo ali às eleições, né? Há um entendimento diferente de nossa jurisprudência, né? Com respeito a alguns tipos de prisões. Né? Ilegalmente preso, ilegalmente interrogado, o tribunal foi ilegalmente reunido à noite, não se reunia tribunal à noite, ilegalidade de julgamento noturno, né? O direito judaico não admitia isso, um julgamento noturno, testemunhas falsas arregimentadas pelo próprio juiz, ou seja, uma total parcialidade aqui, falta de fato típico punível, condenado e processado sem imputação de um crime, a conhecida, né, pelo latim ofensa ao nulo crimine sine lege, não há, né, delito sem lei anterior que a defina, e não tinha lei anterior nenhum que definia, né, o comportamento de Cristo como crime. Falta de indiciamento, nenhuma ordem foi emitida por qualquer autoridade competente, desrespeitando o Código Criminal Romano, incompetência do juízo e suspeição dos juízes. Anás não tinha competência para proceder ao interrogatório. Interrogatório na residência particular do sacerdote Caifás, totalmente ilegal, contrário à lei, pois o lugar legítimo para tais atos de processo era o templo. E por que não levaram para o templo? Porque eles não podiam dar publicidade à sua sagacidade, a sua, né, falta de humildade, arrogância e os seus atos, né, em vontade de destruir Cristo, eliminar o problema, né, para eles que incomodava a vida deles. Incompetência do juiz por suspeição com interesse em causa própria, né? Ilegalidade da prisão, horário, inviolabilidade de domicílio e a não existência de mandado e ausência dos institutos de prisão provisória e preventiva. Julgamento noturno e não público. O julgamento hebraico de Jesus não foi público. O princípio da publicidade não foi observado, já disse isso antes.
A ausência de prova para condenação, um tribunal penal não admitia que uma pessoa fosse declarada culpada pela confissão, só poderia ser considerada culpada mediante o depoimento de pelo menos 2 testemunhas. O julgamento não teve uma oitiva legal. Cerceamento do direito de defesa, Cristo não teve direito a qualquer defesa, além de ser, né, o nosso principal defensor, ele não teve direito à defesa. A lei mosaica proibia a acusação mediante traição. Jesus foi traído por Judas, os próprios sacerdotes foram que pagaram, né? Aquilo que a própria lei que eles estavam ali para defender, né, eles acabaram não respeitando a sentença. Não poderia ter sido proferida no mesmo dia, por se tratar de uma pena capital, pena equivocada, nenhum dos crimes era punido com morte, muito menos com crucifixão. Ausência de denúncia, um processo só se iniciava por ação movida por um cidadão romano, ao delatio, né, crimine. O acusado teria o seu nome lançado na tábua do rol de culpados. Aguardava-se 30 dias prazo para a colheita de provas. Cristo não passou por esse processo. A falta de formação do júri, formava-se um órgão julgador, sorteados juízes do júri. Falta de provas, não havia nenhuma prova contra Cristo. Prisão equivocada, o direito romano exigia um indiciamento criminal formal antes da detenção do acusado. Da sentença cabia um recurso para o órgão superior, não houve recurso. A crucificação era apenas reservada ao crime de sedição. Jesus não foi condenado por sedição. Tanto é que eu já li, vocês conhecem a história. Pilatos olha para ele, vê o comportamento, um homem, né? Pilatos, um governador, um homem preparado, acostumado a lidar com bandidos. Olha para ele, interroga ele, vê. Esse homem não tem culpa disso. Ele não tem, né, o perfil de quem se comporta dessa forma. Jesus Cristo não teve advogado, defensor, defesa técnica ou mesmo autodefesa. Não houve qualquer investigação preliminar. Agredido durante o interrogatório no sinédrio. Julgamento parcial pela multidão. E foi, né, violentado e agredido também depois da segunda instância sem nenhuma condenação. Ok? O próprio Pilatos, né, agiu ali também em causa própria, né, para defender ali o seu cargo. Porque quando ele fala não vejo crime nenhum, e ele entrega o homem para ser açoitado, tentando agradar a multidão, açoitando, né, um ser justo. Ele não foi nada justo, né? Jesus foi condenado por uma terceira instância, uma instância popular. O próprio Pilatos apenas se curvou o quê? À vontade do povo, diz lá João 19,4. Mais uma vez Pilatos saiu e afirmou aos judeus: vede, eu o trago à vossa presença, para saberdes que não encontro neste homem motivo algum que o possa o quê? Condenar. Pilatos então cede ao clamor dos judeus. Amados, primeiro que ao libertar Barrabás, Pilatos, né, de acordo com a lei daquela época, né, a cultura daquela época, na Páscoa se libertava um prisioneiro, a escolha do povo. O nome Barrabás é interessante porque do hebraico bar é filho, Abas, o Abba, é pai. E quando aquele povo clamava, liberte Barrabás, liberte o filho do pai. Ironicamente, ele estava pedindo, né, ainda que de forma inconsciente, involuntária, que libertasse o filho do pai, porque ele era verdadeiramente livre. E se o filho do pai vos libertar, sereis verdadeiramente livre, eu e você. Nessa semana de Páscoa, eu e você possamos refletir sobre tudo aquilo que Cristo passou, né, por tantas inulidades, ilegalidades, né, uma vida de sofrimento, de humilhação, de traição, simplesmente para se tornar o melhor advogado do mundo, para que eu e você pudéssemos ser julgados de forma justa, limpa, imparcial, e assim, através do seu sacrifício, pudéssemos evitar a morte eterna e receber como prêmio a vida eterna. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, querida irmã, jovem, criança, todos aqueles que nos assistem, né, nessa semana maravilhosa. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.